Presidente Botelho, esse projeto que eu apresentei, logo que cheguei aqui na Assembleia Legislativa, eu tinha uma visão que hoje, para mim, ela é completamente errada. A de que a indicação política dentro do Tribunal de Contas, ela era um mal para a sociedade. E nesses 5 anos que eu estive aqui na Assembleia, eu notei o quão importante é não se ter só análise técnica em aprovação de contas dentro de um tribunal. A importância que é você ter ali dentro pessoas que recebam prefeitos, que recebam vereadores, que recebam deputados e que analisem também cada um dos casos com esse olhar, com bom senso, que, me desculpem os demais, mas nós políticos temos, pela vivência que nós temos com cada um dos municípios do Estado. Antes eu achava que a indicação da Assembleia, ela era prejudicial para o sistema. E hoje eu vejo que lá dentro, hoje com o Guilherme Maluf, que fui contra a indicação dele, a importância que se tem na relação institucional com os outros poderes e órgãos, quando você tem alguém que dialoga, que tenha preocupação de sentar, conversar e entender o que é um ambiente político de cada município, de cada região. Quantas cidades aqui nós temos com prefeitos afastados, prefeitos que muitas vezes foram cassados? Quantas cidades nós temos com problemas políticos, que assume um prefeito, aí depois o vice entra, aí volta o prefeito. Tem que se ter ali uma análise que possa contemplar, presidente Botelho, a situação política dos municípios. Então, quando eu apresentei, sinceramente, eu achava que político, dentro do Tribunal de Contas, era só para poder passar a mão na cabeça. Mas não é isso. O Tribunal de Contas, ele precisa sim de políticos. A indicação da Assembleia é extremamente importante. Aliás, o Tribunal de Contas só vai sobreviver se tiver mais diálogo com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Tem que aprender a respeitar deputado, tem que aprender a respeitar aqueles que foram eleitos com mandato eletivo, e eu acho que o tribunal precisa mudar muito. E essa minha PEC, ela vai contrariamente a tudo isso que eu disse agora há pouco. Não dá só para você eleger pessoas, como está ali na PEC, por concurso público, que vai chegar lá, fechar a porta e não vai receber ninguém. O Tribunal de Contas tem que ter porta aberta, como a Assembleia tem porta aberta. Então, é por isso que eu quero manifestar aqui o meu apoio ao parecer que é contrário à minha PEC. E o voto sim, para que não aconteça com que uma PEC dessa possa ser aprovada. E a gente tem um Tribunal de Contas parecido com o que a gente tem hoje. Todo mundo está vendo o que a gente está passando com o Tribunal de Contas. É por isso que eu encaminho o voto sim, porque o parecer é contrário. Eu queria parabenizar o deputado Wilson Santos, foi um dos melhores discursos que eu já ouvi do deputado Wilson Santos, nesses 5 anos que nós atuamos juntos na Assembleia Legislativa. Queria fazer uma pergunta, deputado Wilson Santos, para todos os colegas, que é para a gente refletir. Será que os conselheiros que hoje são concursados, que estão no tribunal, se passassem pela urna, depois de votar pela aprovação das contas do governador Pedro Táxi, voltariam para o Tribunal de Contas? Será que a sociedade está contente com a atuação deles? O deputado passa pela urna e pelo teste de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos, a população escolhe quem deve ficar e quem não deve ficar. E se a população de Mato Grosso pudesse hoje escolher os conselheiros que estão lá, não voltariam os conselheiros concursados que estão no tribunal. Essa que é a grande verdade. Nem sempre, o Wilson está certo aqui quando ele fala, a gente tem que parar de demonizar político, a gente tem que parar de, frequentemente, ter a preocupação de se questionar, por que o filho do político quer ser político? Isso é um crime. Por que o filho do médico quer ser médico? Por que o filho do professor quer ser professor? E o filho do político não pode ser político? Um ofício tão bonito quanto o nosso, que se relaciona com todo mundo. Como o Wilson disse, da prostituta ao bispo, é verdade, nós temos obrigação de atender todos eles, porque todos eles pagam impostos. E todo servidor público deveria ter a ciência de que o salário que ele recebe, concursado ou não, emana do povo, e ao povo ele merece atender com respeito e dignidade. E análise política, quando eu digo análise política,
E esse meu amadurecimento, Wilson, ele é verdadeiro, porque eu mudei de opinião acompanhando o trabalho aqui na Assembleia Legislativa, eu vi a diferença que faz aquele que precisa dar satisfação, que tem que abrir a porta e receber, que corre o risco de perder o mandato ou de perder o cargo comissionado, da diferença de quem não precisa. Uma vez eu fui ouvir do Tribunal de Contas, quando pediu o afastamento da presidente da Câmara de Luciara, que ela tinha que ser afastada porque ela não tinha procurador. O vereador em Luciara recebe um salário que é uma miséria. Não tem condição a Câmara de ter um procurador. Como que você vai ter um procurador pagando R$2.000 para um advogado? Isso é falta de compreensão política. A análise, deputado Ulisses, que eu falo aqui, ela não é político-partidária, mas ela tem que ser política sim. A política não é maléfica. Quando ela é usada com bom senso, quando ela é usada num termômetro de controle de injustiça, a política é para isso. Se não gosta de político, não seja nem candidato a ser político. Como que tem coragem de falar mal de político se você é um? Você é mais um que usa de recurso público, que usa do suor do povo. Se usa bem ou não, a análise não pode ser sua. E subjetiva, quem tem que fazer a análise de que se você é caro ou não é a população. É para isso que existe a urna. Então, presidente Botelho, eu quero encaminhar novamente o voto contrário a essa PEC, que é o voto sim. Porque o bom senso e o equilíbrio é o que o Wilson trouxe aqui. É um Tribunal de Contas que tenha técnicos e que tenha também as indicações que sejam políticas. E isso em todo lugar é bom. Todo controle, todo meio termo, todo bom senso é bom. Vão me dizer que a indicação do presidente Bolsonaro fora da lista tríplice não é boa. Ela é boa sim, Botelho. Porque já se chegava a um ponto que não existia mais o meio termo e que não se existia mais o bom senso. A gente tem que reconhecer que não só a Assembleia precisa fazer uma meia-culpa, mas os órgãos de controle também. Eles não estão imunes à crise que se instalou no Brasil. Se hoje tem uma crise no nosso país, ela também é culpa do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual, ela também é culpa do Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Contas do Estado, assim como dos políticos. Ela não é só nossa. Os órgãos de controle não estão lá de enfeite, recebem recurso público e não é pouco, e não prestaram o dever que deviam prestar à sociedade. Muito obrigada.